Existe um lugar onde cientistas, fazendeiros e investigadores dizem ter visto coisas que desafiam a lógica. Criaturas estranhas, objetos voadores e sons estranhos. E tudo isso acontece no mesmo lugar, no rancho Skinwalker. A história diz que essas terras foram amaldiçoadas pela tribo Navarro, a mesma da lenda dos Skinwalkers. Mas o que será que é mito e o que é fato sobre o rancho? A gente vai entender isso junto nesse vídeo. Bora lá! Você já parou para pensar qual é a criatura que mais te aterroriza? Se você tivesse que escolher, qual seria aquela última criatura que você não gostaria de encontrar? Boa pergunta, hein? Qual seria a última criatura que vocês não gostariam de encontrar? No meu caso, eu tenho muito medo de espírito. Se tivesse uma casa que é confirmada que tem espíritos lá, e sei lá, eu recebesse uma proposta pra ficar um final de semana nessa casa por $1 milhão, eu provavelmente não ia conseguir ficar lá. Eu sei que aqui a gente vê muito conteúdo de lenda, de folclore, e esse conteúdo me interessa. Mas espírito é um negócio que eu realmente tenho medo. Até porque eles estão me vendo e eu não tô vendo eles, né? Já não tá justo a partir daí. Mas essa daqui eu gostei. Vocês ficariam numa casa que é confirmadamente assombrada um final de semana inteiro por $1 milhão? Responde de verdade essa sem mentir. Talvez eu até tentaria, mas na primeira xícara que caísse ali eu já ia sair vazado. Nem que alguém te pagasse uma fortuna pra isso. Para a maioria das pessoas, a resposta é bem comum. Que isso? Que bicho é esse, gente? O lobisomem. A ideia de ser perseguido por essa criatura monstruosa em uma floresta escura e solitária pode ser aterrorizante. Para outros, o terror vem na forma do... Então, mas eu tenho mais medo de coisas que eu não consigo ver do que de coisas que eu vejo. O lobisomem, eu ainda veria. Eu sei que ele é muito mais rápido, ele sente meu cheiro, eu sou gordinho, ele ia me pegar, eu ia ser uma refeição pra ele por vários dias. Mas eu tenho mais medo de coisas que eu não consigo ver e que estão me vendo, tipo espírito. Cara, coisa caindo do nada, barulho que eu não tô vendo. Isso me apavora mais do que ver uma criatura bizarra. Juro pra vocês. O Wendigo, essa entidade faminta e desfigurada, descrita como a própria personificação do desespero. Confesso que a ideia de ser caçado por uma criatura que deseja devorar a alma humana pode ser bem perturbadora. Mas há também os que temem as entidades, espíritos, demônios e aparições. Que isso, cara? Só de imaginar que essas presenças podem estar por aí, à espreita nos observando, já é o suficiente para nos causar um desconforto profundo. Cada um carrega seus próprios medos de forma única, mas a verdade é que não importa o quão corajoso você seja, a simples ideia de que criaturas como essas possam existir já é suficiente para nos fazer sentir medo. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar onde todas essas criaturas... É comum a gente seguir medo porque essas criaturas elas têm habilidades que a gente não tem, né? Tipo o Skinwalker, ele consegue imitar vozes, se transformar em outras criaturas. A gente não consegue fazer nada disso. Então assim, contra essas criaturas a gente tá sempre em desvantagem, a verdade é essa. Todos esses horrores parecem se unir. Um lugar onde a própria realidade parece ter se rompido, criando um ponto de encontro para tudo o que é inexplicável. Caraca, que bicho é esse, gente? Olha o tamanho da mão dele, cara. Parece que é mão de bicho que nada, né? Nadadeira, sei lá. Estranhão. Imagine que você está em um pesadelo, onde todas as suas maiores aflições e medos estão reunidos em um único lugar. E elas são reais. Estão te caçando, te observando e se manifestando de formas assustadoras. Imagine um lugar onde luzes inexplicáveis surgem no céu e desaparecem do nada, sem qualquer explicação. Criaturas bizarras emergem. Isso aí a gente já falou que é relativo, né? A aurora boreal todo mundo acha lindo, todo mundo paga mó grana pra ir lá na Noruega, pra ir nos lugares ver. Agora na floresta todo mundo acha assustador. Isso daí é a prova de que nossa imaginação funciona de forma diferente em lugar diferente, né? Das sombras, observando você de uma forma maligna, como se quisessem consumir a sua alma. Símbolos enigmáticos aparecem gravados no solo, como se fossem mensagens de um mundo além do nosso. Vozes sussurram em línguas que nenhum humano jamais ouviu, criando uma sensação de desorientação e pavor. Objetos se movem de lugar sem explicação durante a noite, e seus dispositivos eletrônicos falham, como se uma força invisível estivesse silenciando qualquer tentativa de capturar ou entender o que está acontecendo ali. E antes que você pergunte, a resposta é não. Eu não estou falando sobre uma lenda urbana, nem sobre um roteiro de um filme de terror barato. Eu estou falando do ponto zero, do epicentro de todo o inexplicável, o lugar mais assombrado e misterioso do planeta. Um pedaço... Caraca, mais assombrado do que os Montes Apalaches? ...de terra amaldiçoada, onde o impossível não é uma exceção, mas a regra. Onde os pesadelos se tornam realidade e a linha entre o real e o sobrenatural desaparece por completo. Rancho Skinwalker. Já vai ter aquela criatura lá, que a gente sabe que um certo senhor aí vai ter que dormir de conchinha com ela. O lugar onde habita o mal. Caramba. Provavelmente você já ouviu falar dele, já viu vídeos, leu teorias e se deparou com relatos bizarros. Mas hoje, eu não estou aqui apenas para reviver... Uma luz assim é muito mais bizarra do que uma simples luz no céu. Não que seja a aurora boreal seja simples, mas isso daí já parece que, sei lá, é uma nave, né? Porque parece que é um objeto que tá brilhando no meio do céu e não luzes no céu. Isso é sinistro. Visitar os acontecimentos
e repetir as histórias que já circulam por aí. Eu quero ir mais fundo. Quero revelar a verdade. E ainda desce daquele jeito ali do nada, bem bizarro, bem bizarro. O que esse lugar esconde, quem está envolvido e por que ele é o berço do mal. E qual é o motivo pelo qual todos os fenômenos e criaturas se manifestam em um só lugar. Localizado no estado de Utah, nos Estados Unidos, o Rancho Skinwalker é uma propriedade isolada, cercada por montanhas e vastas planícies desertas. Eu já fui pra Utah, nos Estados Unidos, fui pra cidade de Salt Lake. Talvez eu tava pertinho do Rancho Skinwalker e nem sabia. Aliás, é bem bonito o estado de Utah, tá? E desde os tempos antigos, esse lugar já carregava uma maldição. A tribo Navarro, um dos povos originais dessas terras, está... Essa é a tribo que a gente viu que deu origem, né, à lenda dos Skinwalkers e que até hoje a gente viu, eles acreditam até hoje nessa lenda e respeitam muito os Skinwalkers, cara. Então, na verdade, pra eles isso não é uma lenda. Pra gente, isso é uma lenda, mas pra eles, os Skinwalkers de fato existem. Estava em guerra contra... Detalhe, é milhares de anos já que tem essas histórias, tá, dentro da tribo. Então, não é de ontem não, cara. A outra tribo. E quando perderam, lançaram uma maldição sobre essas terras, invocando um Skinwalker, uma criatura amaldiçoada. Para quem não sabe, os Skinwalkers são uma lenda muito conhecida da tribo Navarro. Eles são bruxos que se corromperam pelo poder da magia negra. Eles têm o poder de se transformar em... Tá vendo? É o que eu falei, a gente sempre tá em desvantagem contra essas criaturas. Como a gente que não sabe, sei lá, eu não sei nem acender uma fogueira no meio da floresta. Como que vai disputar contra um feiticeiro de magia negra? Não existe, pô. Não existe a menor possibilidade. Possuir qualquer animal ou criatura, tornando-se algo completamente imprevisível e perigoso. Mas a história do rancho não ficou apenas nas lendas. Décadas depois, os fenômenos começaram a ser documentados. E foi a partir daí que tudo tomou forma. Em 1994, a família Sherman comprou a propriedade, sonhando com uma vida tranquila. Eles foram atraídos pelo preço extremamente baixo para aquelas terras e compraram na inocência de estarem fazendo um bom negócio. Mas logo nos primeiros dias, as desgraças já começaram a acontecer. Os gados da fazenda começaram a ser encontrados mortos, com cortes precisos. Se fosse aqui no Brasil, a gente ia falar que é o chupa-cabra, né? Como se tivessem passado por alguma espécie de experimento cirúrgico. E então vieram as luzes. Orbes brilhantes flutuavam pela propriedade, mudavam de cor e desapareciam diante de seus olhos. E o mais bizarro começava a acontecer. Criaturas humanoides eram vistas... Se eu vejo uma criatura dessa do lado de fora da minha casa, meu irmão, eu primeiro espero ela com uma espingarda já, e segundo, se eu não conseguir acertar, no próximo dia eu tô me mudando. Nas sombras, como se observassem eles. Até que chegou a noite em que o terror se materializou e tomou conta da família. Terry Sherman ouviu os latidos desesperados de seus cães. Quando saiu para verificar, viu uma criatura enorme, semelhante a um lobo. Mas não era um simples lobo. A criatura era gigante e tinha uma estrutura bizarra, desconfigurada e insana. E aqui vem a pior parte. Mesmo após levar vários tiros a queima-roupa, o monstro permaneceu de pé. Como se as balas... Aí meu plano de acertar com uma espingarda foi pro brecho já. Se fodeu! Já era, ia ter que me mudar mesmo. Simplesmente não o afetassem. Como se ele nem ligasse para o que estava acontecendo. Como se estivesse preso em outra realidade. Ele recuou e simplesmente desapareceu na floresta. Foi aí que a família Sherman percebeu. Aquilo não era um lobo comum. Aquilo não era nada que pertencesse a esse mundo. E aquele rancho era o berço do mal. E como continua morando num lugar desse, cara? Como que continua morando num lugar desse? É pão duro assim que não quer perder a terra e vai ficar aí com o negócio amaldiçoado? Vaza daí, pô! Sai fora esse negócio aqui flutuando. Pelo amor, cara. Eu vazo na mesma hora. Com o tempo, os eventos se tornaram mais intensos. Objetos eram movidos de lugar, vozes sussurravam uma língua desconhecida e um sentimento de terror constante se instalou na família, a ponto deles começarem a duvidar da própria sanidade. Eles começaram a compartilhar esses relatos com o mundo exterior, mas o problema é que todos achavam que eles estavam apenas tentando se aproveitar das antigas histórias da tribo Navarro para lucrar com isso. Mas essa teoria caiu por terra quando eles venderam a propriedade pelo mesmo valor que compraram, sem lucrar um centavo. E sumiram do lugar, de forma desesperada, como se algo estivesse expulsando eles. Mas o rancho não ficou abandonado. Muito pelo contrário. Logo após os relatos da família Sherman, o milionário Robert, um obcecado pelo sobrenatural, comprou o rancho e iniciou... Calma aí. Agora pode começar a virar um negócio. A gente pode comprar uma terra que só tem mato, a gente pode criar algumas lendas ali, filmar umas coisinhas com aquelas câmeras VHS, porque toda filmagem tem que ser com essas câmeras ruins. Aqui tudo bem, que nessa época não tinha outra opção. Mas a gente pode fazer isso para algum milionário aficionado aí por terror comprar nossa terra. Pode virar uma oportunidade de negócio aí, ó. Uma investigação profunda. Seu objetivo era descobrir o que realmente acontecia ali.
Ele contratou cientistas, físicos e especialistas Olha em aí. fenômenos paranormais. E foi assim que nasceu o NIDS, um grupo dedicado exclusivamente a estudar o inexplicável. Durante anos, esse time documentou fenômenos bizarros, estranhas anomalias magnéticas, criaturas insanas aparecendo de relance. Tinha um grupo, né? A gente até mencionou uma vez no Peter aqui que eles pagavam, acho que era $1 milhão se você conseguisse encontrar alguma criatura mística ou confirmar alguma coisa de conspiração, alguma parada dessa. Deixa eu procurar aqui pra gente colocar nesse vídeo. Aqui, no caso, era se você encontrasse algo paranormal, mas tá aqui. Sim, esse grupo existiu, era uma fundação criada pelo mágico e cético canadense-americano James Randi. O desafio era conhecido como $1 Million Paranormal Challenge. Desafio paranormal de $1 milhão. Isso existiu realmente. Atualmente existem outras organizações menores que oferecem prêmios similares, como o Instituto Ponto Azul no Brasil, olha, no Brasil, que lançou um desafio sobrenatural com um prêmio de R$50 mil para quem provar habilidades paranormais sob teste. Não, ninguém nunca conseguiu ganhar o prêmio. Embora mais de 1.000 pessoas tenham tentado o desafio entre 64 e 2015, nenhuma conseguiu demonstrar habilidades paranormais ou sobrenaturais sob as condições científicas acordadas. Tá aí então, ninguém conseguiu. Mas bora voltar pro vídeo. Tais luminosos que surgiam no meio da noite e objetos voadores não identificados no céu do rancho. Eles espalharam câmeras por toda a propriedade. Mas o mais bizarro é que sempre que eles registravam as anomalias e os fenômenos, as imagens dos equipamentos sempre falhavam, o que deixava toda a equipe perplexa. E logo perceberam que, além de todos os relatos macabros, algo curioso estava sobre aquele solo amaldiçoado. Um campo magnético fazia com que equipamentos falhassem sem explicação, surgindo teorias de que algo ancestral estaria enterrado nesse rancho. Mas em 2004, sem dar... Cara, imagina isso, cara, um campo magnético interferindo nos aparelhos num lugar que já teve um monte de aparição bizarra. Pô, cara, é muita coincidência bizarra num só lugar. Realmente, galera, é muita coincidência bizarra em um só lugar. Por muitas explicações, o NIDS foi encerrado. Relatórios nunca vieram a público. Arquivos foram ocultos. E o que foi descoberto lá dentro continua um mistério. É no mínimo estranho. Uma organização desse porte largar tudo e sumir do nada, assim como fez a família Sherman. Parece que todo mundo que assume a propriedade depois de um tempo sai de lá sem dar muitas explicações. Cara, um monte de estudo foi oculto, né? Eles podem ter descoberto coisas assim. Hoje em dia eu acredito muito mais nisso, tá? Antes eu achava que tudo era teoria da conspiração. Até a gente vê esses arquivos aí que vazaram do cara que começa com Epstein, termina com Tim, né? Tinha muita troca de e-mail dele falando sobre clonagem, sabe? Sobre criar super raça humana. E tinha de fato essa troca de e-mail. E era um cara bilionário que tava em contato com cientistas renomados do mundo inteiro. Então assim, cara, tem muita coisa que a gente imagina que não acontece, estudos que a gente imagina que é coisa de doido, mas que na verdade são feitos, e a gente só acha que é tudo teoria da conspiração, cara. Hoje eu particularmente não descarto mais nada, cara, não descarto mais nada. Mas isso não foi o fim. Anos depois, o governo dos Estados Unidos foi diretamente envolvido no caso. O Departamento de Defesa financiou uma pesquisa secreta, um programa que supostamente investigava ameaças aeroespaciais. Mas a verdade era muito mais profunda. Documentos vazados indicavam que o rancho estava no centro dessas investigações, como se algo ali fosse tão perigoso e desconhecido que merecesse ser estudado no mais absoluto sigilo. Em 2016... Aí já é mais um sinal, né? Porque como que o governo vai movimentar exércitos, cientistas, coisas assim que custam $milhões de dólares pra uma coisa que não tem nenhum pingo de suspeita de que tem algo bizarro acontecendo ali, né? Quem vai só querer gastar dinheiro pra... casualmente, assim, né? Pra ver se tem alguma coisa. É que deve ter algum indício realmente, cara. Eu realmente acredito. Robert vendeu a propriedade para um grupo misterioso, Adamantium Holdings, uma organização com laços com o governo e interesses privados no campo da pesquisa militar. A venda foi feita em completo sigilo, e muitos acreditam que a transação envolveu uma agenda ainda mais secreta. Os novos proprietários não se limitaram a apenas comprar o terreno. Desde a aquisição, a segurança ao redor do rancho se intensificou drasticamente. Placas de advertências começaram a ser espalhadas por toda a propriedade, informando área de risco e entrada proibida. O local foi cercado e não há mais acesso público. A região agora está cercada com alta segurança, com sensores de movimento e câmeras de vigilância em todos os pontos. Relatos de pessoas que tentaram se aproximar afirmam que forças de segurança fortemente armadas patrulham a área, impedindo... Pô, galera, eu tava pensando a gente falar que o Pedro tá fazendo pré-save de uma nova música que ele vai lançar, né? Eu ia falar pra gente já desafiar ele de ir no Rancho Skinwalker, mas agora isso daqui acabou com a minha esperança. Eu tava deixando pra falar isso no final do vídeo, mas agora eu acho que vai ficar complicado. Ele vai até lá e não vai conseguir ver nada, pô. Qualquer tentativa de invasão. Rumores indicam que drones e equipamentos de vigilância de última geração são empregados para detectar qualquer movimento nas proximidades. Parece que o governo, com uma participação mais ativa na administração da propriedade, quer garantir que ninguém consiga acessar as terras. Por que tanta segurança? O que o Rancho Skinwalker esconde? O que está sendo feito ali que justifica uma proteção tão extrema?
Exato. Exatamente. E se a maldição que os navarros lançaram, em um ato de desespero e vingança, não tivesse apenas invocado uma entidade, mas rasgado a própria realidade? E se ao invés de invocarem apenas um espírito vingativo, eles tivessem aberto algo muito mais sombrio? E se estivermos falando da porta do purgatório? Se o inferno e o purgatório existem, então suas portas devem estar aqui, no nosso plano. Acreditamos que ao morrer, as boas almas encontram seu caminho para o paraíso. E onde que seria a porta pro céu? Tem a porta lá pra baixo, tem que ter a porta lá pra cima, né? Enquanto as más são condenadas ao inferno. Mas você já parou para pensar sobre o que acontece com as criaturas quando são derrotadas, para onde elas vão? O Rancho Skinwalker é um ponto de convergência, um local onde os limites entre os mundos parecem se romper. E se ele for, na verdade, a entrada para esse lugar intermediário, um espaço que não é nem céu nem inferno, mas o limbo das entidades, onde coisas que jamais deveriam existir conseguem atravessar. Pensa comigo. Luzes como portais surgem no meio da noite em horários aleatórios. Criaturas bizarras de todos os tipos espreitam na escuridão, assumindo formas aterrorizantes, como se estivessem presas entre mundos. Há lendas que falam de almas que não são aceitas nem no céu, nem no inferno. Espíritos tão corrompidos que não podem seguir adiante, condenados a vagar em um estado de existência suspensa, sem redenção e sem castigo, presos entre dois mundos para sempre. Sinistro. Mas o que aconteceria se esses seres conseguissem escapar desse limbo e se Cara, esse bicho aí que ele tá colocando toda hora, esse bicho tá me incomodando, ele tá me irritando de verdade, esse calvo aí. manifestar no nosso mundo? Talvez seja por isso que o rancho foi fechado, cercado e vigiado com tecnologia de ponta. Talvez o governo tenha percebido que ali existe algo além da compreensão humana, algo que não pode ser contido, muito menos controlado. E se o Rancho Skinwalker for de fato um ponto onde a realidade se rompe, um lugar onde os vivos podem esbarrar com os condenados, um portal para onde os rejeitados são lançados, aprisionados em um ciclo interminável de horrores e distorções da realidade. Se isso for verdade, então temos um problema. Porque se há uma porta, então significa que ela pode ser aberta. Lobisomens, skinwalkers, fantasmas e entidades sombrias. Fantasma não, cara, fantasma não. Cada cultura tem sua própria lenda. Cada civilização já relatou monstros que se escondem na escuridão. Mas e se todas essas histórias tiverem uma única origem? E se todos os horrores do mundo, todas as criaturas que o homem teme, todos os seres que desafiam a lógica e a realidade, estiverem vindo do mesmo lugar? Isso explicaria por que tantas manifestações ocorrem ali. Luzes, portais e avistamentos de criaturas que não deveriam existir. Talvez o rancho não seja apenas um lugar assombrado. Talvez ele seja um limiar, um ponto de fuga para os piores pesadelos da humanidade. Muitas religiões e profecias falam sobre um grande mal que um dia será libertado. Os textos mencionam portões selados, criaturas aprisionadas, e falam sobre um dia onde o mal será solto sobre a terra. Em algumas culturas fala-se do abismo sendo aberto, liberando demônios sobre o mundo. Em outras, fala-se de criaturas de várias espécies, aprisionados até o dia do juízo final. Nas lendas nórdicas, fala-se sobre bestas que aguardam acorrentados, até o dia em que estarão livres para destruir tudo. Todas as culturas falam sobre portais e criaturas, desde o início dos tempos. O que nos faz pensar que tem que existir um lugar... Cara, tem uns textos bíblicos que são realmente, principalmente de Apocalipse, né, que são realmente sinistros, cara. A gente até poderia trazer, se vocês curtirem a ideia, aqui no canal pra gente ver, porque tem uns que são medonhos mesmo, cara. São realmente medonhos. Mas assim, eu não acredito que o Rancho Skinwalker seja o portão pro inferno. Eu acho bizarro que ele mencionou que tem alteração no campo magnético lá. Eu acho que pode ter muita coisa que tem que ser estudada, até o governo interferir, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Mas se a porta pro inferno não me convence, sendo sincero, cara, não me convence. Onde todo o mal é aprisionado. E esse lugar é o purgatório. Ah, cara, e outra coisa que eu também não entendo, por que sempre essas paradas parece que tem que ser nos Estados Unidos, assim? Os Montes Apalaches é lá, o Rancho Skinwalker é lá, parece que tudo tem que acabar sendo nos Estados Unidos, cara. Então fica a questão. E se o Rancho Skinwalker for um desses portões? E pior ainda, e se existir vários outros espalhados pelo mundo? E se o que está lá dentro não deveria nunca ser libertado? Seja uma maldição antiga, um ponto de ruptura entre dimensões, ou até um erro cometido pelos humanos ao mexerem com algo que não compreendem. De qualquer forma, existe algo ali. E é aqui que entra a pergunta mais perturbadora do vídeo. O que aconteceria se o verdadeiro mal escapasse? Ou pior, como saber se ele já não escapou? Bom vídeo, hein?
Bom vídeo. Vamos torcer pra que o verdadeiro mal ainda não tenha escapado. Ó, o canal do Noctus tá aqui, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. Muito bom o canal desse cara, tá? Inclusive ele se inscreveu aqui no canal, valeu Noctus, gosto muito do teu canal. Comenta aí se vocês curtiram o vídeo, tô pensando em levar uns vídeos desse canal aqui lá pra gente reagir no Peter aqui também. E ó galera, eu vou começar a fazer live, tá? Eu tive um feedback muito maneiro de vocês aqui nos comentários e eu vou começar a fazer live. Agora o que eu queria saber é, pra vocês ficar melhor assistir live, sei lá, umas 6, 7 da noite ou no meio da tarde, que horário funciona melhor pra vocês? Eu sei que não vai ter um horário que vai atender todo mundo aqui nos comentários, mas o horário que for melhor pra maioria, a gente pode começar a fazer live semana que vem, que eu tô bem empolgado, tá? Foi muito legal o apoio que vocês me deram. Mas não é só isso, né, galera? Eu preciso de mais apoio, dá um hype aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Eu tô muito empolgado com esse canal de verdade, tô tentando trazer vídeo aqui sempre pra vocês. E uma forma simples e de graça de vocês me apoiarem é deixando o hype aqui nesse vídeo. Comenta aqui também se vocês acham o Ranch Skinwalker mais assustador que o Montes Apalaches, ou se vocês acham os Montes Apalaches mais assustador ainda. E bom, por hoje é isso, vou ficando por aqui. Valeu, galera, até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau!